Nós vamos agora ter nossa segunda apresentação. Eu queria lembrar que nós temos um canal no YouTube que transmite tudo ao vivo. Isso vai acontecer também nos próximos seminários. Seria até bom a gente depois dizer qual é o canal aqui, viu, Álvaro? Porque a gente não divulgou ainda. E teremos todo esse material também gravado. Então, quero, inclusive, agradecer aqui a contribuição de toda a nossa equipe técnica, que preparou tudo direitinho para a gente fazer com que esse material seja um material disponível, que vai ficar aí como um legado para o nosso departamento e outras pessoas, né? Eu quero chamar agora os dois apresentadores da segunda apresentação. A professora Marli Monteiro de Carvalho, que é professora livre-docente da Escola Politécnica, coordena o Laboratório de Gestão de Projetos, LGP, é uma das principais referências na questão de gestão de projetos no país. Coordena o Grupo de Pesquisa de Qualidade e Engenharia de Produto, o CAP, que é um dos núcleos de pesquisa do nosso departamento. Coordena o curso de especialização em gestão de projetos da USP e é membro do conselho editorial do Journal of Manufacturing Technology Management, do Journal of Modern Project Management e outros periódicos. E também o professor Eduardo Senzi Zancul, que é professor da Escola Politécnica, vice-coordenador do laboratório Inovalab, pesquisador do Observatório da Inovação e Competitividade, apoia atividades de empreendedorismo da Poli e atua em pesquisa em gestão do desenvolvimento de produtos. Chamar, então, aqui a professora Marli e o professor Eduardo Zancul, com uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Eu já carreguei a minha. Bom, gente, bom dia, boa tarde, já está no meio do caminho, né? Vou falar um pouquinho, como é um seminário para um público heterogêneo, a ideia foi passar um pouquinho a ideia de como é o processo, numa primeira etapa, e depois falar um pouquinho da estrutura de tese por artigos. Eu já tive 5 alunos que defenderam nesse modelo, um modelo que eu estou achando bastante interessante, e eu queria compartilhar com vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, desafio de publicar. Gente, é claro que tudo o que vocês escutaram aqui são questões fundamentais para publicar. Não vou repetir boa parte do que a Linda já falou e os outros que apresentaram antes, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O seminário é publicação A1. Você só consegue publicar A1 se tudo. Você tem que ter cumprido todos os fatores qualificadores, tem que escrever bem em inglês tem que estar bem formatado, etc., etc., mas tem que ser uma boa pesquisa. Senão, você não consegue colocar. Tá? Você tem que estar dialogando com o pessoal que é melhor na área. E isso é um esforço bastante grande e que tem que ser feito e toma tempo. Né? Então, você pode ter todos os fatores qualificadores. Se a pesquisa não for de qualidade, você não publica de jeito nenhum. Né? Então, nós vamos falar muito de método aqui. Tá? Então, o que é um artigo A1, primeiro? Né? É um conceito que varia de área para área, né? Pensando aí nas várias áreas de avaliação da CAPES. A nossa, aqui, da engenharia de produção, é a Engenharias 3. E varia temporalmente. Então, eu publiquei no artigo que era 1 em 2011, agora o fator de impacto dele está na ordem de 1,3, está a 2, e assim pode despencar. Né? E, por outro lado, tem alguns journals que estão subindo vertiginosamente, como é o Cleaner Production, que a gente vai mostrar para vocês. Então, existe um risco, né? Mas é muito difícil você errar no extrato mais alto. No máximo, você, de um ano para o outro, submeteu num A1, ele vai virar 2. Né? Então, não é um risco tão dramático. Né? Mas o que é um A1? De maneira geral, na maioria das áreas, é um artigo que está indexado na Web of Science. E está indexado, portanto, no tal do Journal Citation Report, que é o relatório anual em que solta o fator de impacto e uma série de indicadores dos vários journals das várias áreas. Então, o journal, para ser A1,
na nossa área, é um journal que está no quartil 1 da área que ele representa. Isso vai significar, mais ou menos, um journal de fator de impacto acima de 2,8. Tá? Existem algumas exceções, se a gente olhar lá, com fator de impacto um pouco mais baixo, que aí é um pouquinho de briga territorial de áreas dentro do comitê, mas, em média, é um journal com fator de impacto acima de 2,8 que tem aí a classificação A1. Tá? Então, é bem difícil publicar no A1. Onde eu vou achar? Né? Quem está fazendo doutorado tem que olhar, pelo menos, toda semana para essa base, que é a Web of Science, e, nessa base, a gente tem lá o Journal Citation Report. Então, a primeira coisa, comecei a fazer meu doutorado, eu preciso conhecer os grandes journals da minha área, porque são esses journals que eu tenho que ler. Né? Eu tenho que ler todos os issues, ver se saiu algum artigo no tema que eu estou pesquisando, e ler esse artigo, e trabalhar esse artigo, e tudo mais. Então, eu preciso estar muito familiarizado. Não é uma coisa assim, eu estou com o artigo pronto, eu vou escolher aonde publicar. Não, se você não está dialogando com aquele journal, dificilmente você vai conseguir publicar nele. Né? O que é um journal? O journal é uma comunidade de pesquisadores que está publicando ali, se lê, se referencia, né? Conhece o trabalho do outro, mas isso não quer dizer que é clubinho, porque um journal tem aí milhares de autores que submetem com frequência, mas ele está sabendo o que está se discutindo sobre uma determinada temática. Então, submeteu para um journal, você não tem nenhuma referência daquele journal, por que você está submetendo para ele? Né? Então, você precisa conhecer muito, isso significa que você vai ler durante o teu projeto de pesquisa inteiro, vai acompanhar o que está acontecendo naquele journal. Né? Então, é claro que eu preciso saber um pouquinho de bastidor. Aí eu vou lá no Journal Citation Report, digito o nome do journal, né? Dou uma olhada lá nele. Né? Aqui é, por exemplo, do Cleaner Production, que agora foi para 4,9 fator de impacto. Né? Vem numa trajetória de subir, era 3,5, etc., etc. E é importante a gente ver também aqui esse impacto para 5 anos. Por quê? Porque, às vezes, um journal caiu um pouco. Por exemplo, o João, esse ano, caiu, o Journal of Operations Management. Caiu para 3, era 3, quase 4, caiu para 3,5, se não me engano. Mas é um journal que ainda tem, em 5 anos, 9. Quer dizer, é um journal muito forte na área. Então, a gente precisa entender um pouquinho esses índices, né, para poder trabalhar na avaliação. Tá, então, por exemplo, aqui na área, peguei uma área aleatória, na área de economics, por exemplo, eu tenho 344 periódicos. Né? Nessa área, qual o fator de impacto médio? 0,8. Né? Então, esse é o fator que está aí entre o quartil 2 e 3, que seria aí ou o B1 ou A2. Tá? Então, a ideia do nosso sistema, pelo menos das engenharias 3, é muito alinhado com o sistema do Journal Citation Report. Tá? Bom, algumas premissas comuns. Publicar A1 é um processo individual. Vocês concordam? O que vocês acham? Não? Parcialmente. Parcialmente. Por quê? Porque tem o que a gente fala assim, né? Vai gravar, mas é muita hora bunda cadeira. Tem que trabalhar. Então, tem um trabalho individual muito forte, mas trabalhar sozinho para publicar um a um é muito difícil, porque você tem aí uma série, que a gente fala em economia, externalidades. O grupo vai criando externalidades. Então, um passa para o outro. Se você tem um grupo forte, você tem muita alavancagem dentro do grupo. Né? E, se esse grupo se relaciona externamente, maior a alavancagem ainda. Tá? Então, quanto mais sozinho você for, mais difícil você publicar, porque você não se apropria dessas externalidades que o grupo vai te dar. Tá? Então, é um trabalho mais hercúleo, mas ainda possível. Então, se você está começando um doutorado, tenta trabalhar a ideia de fazer parte de um grupo. Frequenta a sala de pesquisa da sua área. Né? Tudo isso é muito importante. As meninas trabalham ali, e os nossos pesquisadores, num esquema assim, quase que de o mais velho tutela o mais novo, vai ensinando, todo mundo já sabe bibliometria muito bem, depois de 3, 4 meses que entrou no programa. Por quê?
que está frequentando a salinha. Eu acredito muito no esbarrão. Né? Na época virtual, o esbarrão é uma maravilha para pesquisa. Então, aquela concentração na salinha, as pessoas se conhecerem, as pessoas se olharem no olho, é fundamental para um bom trabalho de pesquisa. Sanduíche no exterior, né? Nosso grupo, a gente tem procurado que os doutorandos passem, né? Agora a gente está numa fase meio triste de falta de financiamento. A Aline, que é quem iria esse ano, está aí esperando ver o que acontece. Mas a gente tem mandado todos os nossos doutorandos para um ano no exterior, ou, no mínimo, 6 meses. E isso é muito importante para a publicação e para o diálogo com esses, porque são diurnos internacionais. Então, você, de alguma forma, você dá um frescor na sua base teórica, você fica muito no seu grupo, você acaba ficando com as mesmas referências, com a mesma ideia de pesquisa. A hora que você se expõe externamente, você dá uma mexida, né, na sua base de conforto, e isso é muito bom para a pesquisa. Né? E lá fora o pessoal é ruim, né? Então você vai expor teu trabalho, o pessoal critica, você vai numa conferência, o pessoal bate, e isso é um processo de aprendizado. Né? O pesquisador tem que ser um pouco masoquista. Né? Ele vai sempre estar sendo avaliado por pares, que é o processo de publicação, é avaliação por pares. Numa conferência, avaliação por pares. Os pares vão te questionar, vão te colocar na parede, e isso vai te dar uma dimensão das lacunas do teu trabalho que você precisa melhorar, e também uma voz de resposta, né? Te dá confiança, te dá certeza de que não, o meu está certo. Né? Tem os dois lados. Bom, então, outra premissa comum. Só se publica métodos quantitativos, isso é verdade? Em parte. O Paulino perguntou de estudo de caso único. Né? Gente, você publica qualquer método, desde que ele seja bem feito. Se é um estudo de caso único, longitudinal, um estudo de 3 anos, claro que você publica. Você não publica o estudo de caso único que você fez por Skype. Você não publica de jeito nenhum, aliás, nem múltiplo feito assim. Né? Então, você tem que ter um método por trás muito bem feito. Então, você publica artigo teórico, você publica artigo com base em revisão sistemática de literatura, você publica artigo de caso único, de casos múltiplos. Os objetivos do caso único, longitudinal, e do caso múltiplo é diferente, então você vai usar em situações diferentes, e os dois vão ser úteis se o teu trabalho está bem feito. Survey, você pode trabalhar vários tipos de modelagem estatística para entender os resultados do seu survey. Painel de especialista, o conjunto de métodos é enorme. E isso vem com um problema grande que eu acho que a maioria dos nossos alunos enfrenta: lacunas na formação de métodos de pesquisa. Tá? Sem um método de pesquisa bom, você não publica. Tá? Então, se o método for robusto, a despeito do método, você publica. Se ele for ruim, pode ser quantitativo, pode ser o que for, você não vai publicar o artigo. Tá? Como é que a gente melhora o método? Né? Claro que tem a disciplina de metodologia, que é importante, mas você tem que trabalhar muito bem o protocolo, e tem um conjunto de softwares que ajudam muito nisso, a deixar a sua análise mais robusta. Né? E a gente costuma pensar em software só no quantitativo. Talvez por isso se publique mais no Brasil quantitativo. Por quê? Porque se erra menos no método. Né? Os estudos de caso, em média, no Brasil, são muito mal conduzidos e muito mal analisados. Por isso que não publicam lá fora. As revisões de literatura também são muito mal feitas, por isso que não publicam lá fora em journals importantes. Tá? Então, você, quando está fazendo uma revisão de literatura, você tem que dar uma contribuição, você tem que propor uma modelagem, tem que fazer uma análise robusta e baseada num método bom. E aí, é claro, hoje meus artigos mais citados são de revisão sistemática de literatura, porque, é claro, um pesquisador novo, com interesse no tema, ele pega um bom artigo de revisão de literatura e está com meio caminho andado. Mas dá trabalho. Né? Então, eu acho que a gente tem que investir muito em método. Aqui, algumas sugestões, né, de softwares, mas é importante que vocês se familiarizem, que escolham, que trabalhem esses softwares. Tá? Então, vamos lá.
Artigo de revisão sistemática de literatura. Esses primeiros, até o VOS Viewer, são artigos de bibliometria tradicional. Então, puxa dados, os metadados, trabalha em redes, faz esse tipo de análise, faz clusterização, faz índices de centralidade, de intermediação, etc. O Tropes é um que pouca gente usa, que é um que faz análise semântica, que é muito interessante. Tá? E os dois últimos, a maioria de vocês deve conhecer, que são aqueles que tratam referência, mas eles já ajudam numa análise de conteúdo básica, porque você coloca todos os PDFs lá dentro, você consegue fazer marcações. Então, aquela análise de conteúdo que ainda é no braço, você também consegue fazer nesses softwares. Estudo de caso. Estudo de caso, principalmente se for de casos múltiplos, você precisa usar um recurso de análise de conteúdo, que são esses dois softwares, tem mais outros tantos, mas eu pus esses dois. Tá? O nosso grupo, a gente está mais familiarizado com o NVivo. Tá? Mas existem outros softwares. Por quê? Porque isso dá uma robustez na análise. Quando você está trabalhando 4, 5 casos, o teu jeito de grifar com caneta pincel já não funciona tão bem. Você vai se perdendo no volume de dados, nas transcrições, e você precisa de um socorro metodológico mais forte. Né? E, na parte de métodos quantitativos, o pessoal está mais acostumado. Né? Então, o SPSS e outros softwares estatísticos, onde você pode fazer as análises multivariadas em geral, e esses três últimos aqui fazem o que a gente chama de modelagem e equação estrutural sobre bases diferentes. Né? Então, esses dois trabalham. Esse aqui trabalha mais o modelo do Smart PLS, né, que é o Partial Least Square, e esse outro é o outro modelo de equações estruturais, que são formas bastante interessantes de publicar. Né? Principalmente esses dois são muito valorizados nos journals A1. O John, por exemplo, fez um edital falando mal do Smart PLS, que foi publicado agora em 2015. Por quê? Porque o Smart PLS ele é usado... esses dois modelos aqui exigem amostras muito grandes para você trabalhar o modelo que você está desenvolvendo. Já o Partial Least Square ele consegue diminuir o tamanho da amostra. E, em linhas gerais, o John fala assim, isso é uma desculpa para publicar com a amostra pequena. E, na verdade, não é, porque ele também permite modelagem, modelos formativos e reflexivos. Bom, não vou avançar nisso, mas ele tem algumas vantagens efetivas com relação aos outros modelos. Tá? Então, gente, em linhas gerais, é muito bom saber aquela teoria de revisão de metodologia, para que serve cada um dos casos, como é que são as estratégias, mas, se eu não sei fazer o protocolo e fazer a cozinha bem feita, também não publica. Tá? Bom, demora muito publicar um A1? Olha, demora muito menos que publicar um B3 no Brasil. Tá? O primeiro sim e não do editor é muito rápido, você recebe em 15 dias. Né? Então, resposta muito rápida também não é bom. Se vier em 15 dias, você não precisa nem ler o e-mail, o editor que te barrou. Pode chorar. Né? Mas, se você, em média, você já tem, nos primeiros 4 meses, a primeira revisão. Se você trabalha rápido essa revisão, você tem até 90 dias. Se demorar 90 dias, seu processo vai ficando lento. Mas, se você trabalha rápido essa revisão, você encurta o tempo. Então, eu tenho lead time de publicação de 6 meses entre a submissão e entre o texto estar editado e disponível à rede. Então, depende muito da sua disciplina, de dar resposta rápida nos processos intermediários, e é muito difícil um journal de elite demorar mais de 4 meses para dar o primeiro resultado. Tá? Então, lá fora é muito mais rápido. Aqui no Brasil, o tempo médio de revista nacional é mais de 1 ano. Né? Então, aqui é mais lento do que lá fora. Tá? E muitos dos journals, as bases mandam pesquisas para as pessoas que submetem. Né? Então, isso gera uma pressão para o grupo editorial do journal, né? Que vários deles são remunerados. Então, você tem uma pressão pelo processo disciplinado. É muito tranquilo essa questão do processo. Então, se você acelera os seus tempos, é muito tranquilo 1 ano de publicação entre a sua submissão e o artigo estar publicado. Bom, gente, fazendo uma síntese dessa parte mais geral, então,
Primeiro, para publicar num Journal A1, você tem que conhecer ele profundamente. Se você não lê, não conhece, não sabe quem publica lá, o que eles estão discutindo naquele journal, nem submete. Tá? Você precisa conhecer. Isso conhecer você vai ler ele durante todo o teu projeto de pesquisa. E é muito bom, se você está acompanhando os principais journals da sua área, a chance da sua pesquisa ser de primeira linha é muito grande. Tá? Então, primeira coisa, achar uma lacuna de pesquisa. Porque, se você não tiver uma contribuição clara num periódico A1, você não publica. Tá? E aí também tem o charme de você fazer bem uma introdução. A Linda falou um pouco, mas vender o peixe é muito interessante. E isso é feito na introdução, e as pessoas fazem uma introdução muito burocrática. Então, introdução e discussão de artigo são as sessões fundamentais. Né? Porque é lá que você está deixando bem clara a lacuna, e depois como você cumpriu e como você contribuiu para a literatura, para a prática, né? E o que você deixou de janela aberta para o futuro. Então, é muito importante que você trabalhe bem essas sessões. Então, tem gente que vai, põe nos resultados, e chega no final, está cansado, faz uma conclusão desse tamanho. Acabou com o artigo. Né? Você acabou com o teu trabalho de 1 ano ali. Por quê? Porque você não se deu tempo de refletir melhor, e para um journal desse, você tem que ter claro qual que é a contribuição. Porque, se você não deixar claro para os avaliadores, eles não vão publicar seu artigo. Tá? Bom, em linhas gerais, é isso, né? Os métodos robustos. Números especiais são muito bons. Eu acho, principalmente, são bons para potencializar a citação, porque você, no número especial, você tem risco do editor não fechar o elenco, e aí esse número especial ser absorvido pelo journal, os principais. Então, há um risco no número especial, mas há um benefício. E qual que é o benefício? Você está colocando num special issue que é sobre a temática que você está trabalhando. Então, isso potencializa a citação, potencializa a leitura do teu trabalho, que é o que você quer quando você põe num journal de primeira linha, né? Que você tenha essa exposição do seu trabalho para a comunidade internacional. E, é claro, como a Linda falou, tem que estar bem escrito. Né? Se a pessoa não entende, é uma comunicação escrita, um artigo. Então, se não estiver bem escrito, bem formatado, as figuras claras, isso não publica. Bom, para fechar, então, vou falar um pouquinho da tese por artigos. Já defenderam 5 teses por artigo. A semana que vem a Sandra qualifica por artigos. E a gente está enfrentando esse desafio. Tem um desafio, por quê? Porque a maioria dos membros da banca não está acostumado com esse modelo. E é difícil para o avaliador trabalhar a avaliação de uma tese por artigos. Então, os alunos, além de ter a dificuldade de gerar os artigos, ainda têm a dificuldade de fazer um texto integrativo muito forte para explicar a tese, porque cada artigo está se autoexplicando. Agora, para você explicar a tese por artigo, é o texto integrativo que faz isso. Qual que é o método da tese como um todo, qual é a relação entre artigos. Então, é bastante trabalhoso para os alunos. Só que, para quem está fazendo um doutorado hoje e quer ficar na vida acadêmica, publicar é fundamental. Né? Então, a Sandra está prestando um concurso, acho que agora, né, lá em Campina Grande, não, em João Pessoa. Né? Nas 2 vagas que tem lá, tem pesquisadores com 3 JCR, jovens pesquisadores com 3 JCR. Né? Então, é esse a pedreira que vocês vão ver numa universidade, né, que é uma universidade do Nordeste, e você tem, nas 2 vagas, 2 candidatos fortes, com recém-doutores também, pesquisadores jovens, com 3 produções. Então, a pedreira é grande. Né? Então, você já focar, desde o começo do seu trabalho de tese, em publicação, é uma vantagem para vocês, porque, em geral, quem faz o outro formato começa a publicar depois que acabou a tese. Então, você vai começar a publicar depois de doutor? Complicado, né? Como é que a gente tem organizado? Então, no primeiro ano, o aluno já começa a procurar lacuna. Né? Então, os principais journals da área a gente já conhece, ele já acompanha, já começa ali, e no grupo também socializar, discutir, né, e com grupos de pesquisa próximo. Então, por exemplo, na área de sustentabilidade, PSS, a Aline, por exemplo, trabalha muito próximo do pessoal
tanto de São Carlos como do pessoal de Santa Catarina, Taila ou Cauchique e tudo mais, né? Então, aqui a gente faz um conjunto grande de revisões sistemáticas de literatura, ainda não fechadas. Então, são comuns artigos com a característica mais nacional e artigos multiautores, né? 3, 4 autores, que são as pessoas envolvidas no grupo que estão pesquisando. Dali, a gente vai tirando as lacunas daquela área de pesquisa, para a pessoa, ó, você vai por aqui, o seu doutorado vai por aqui, o seu mestrado vai por aqui, que é nesse processo de discussão. E é muito bom que participem. Então, por exemplo, agora a Aline, a Lorena, a Grazi estão trabalhando no artigo de revisão de literatura de Circular Economy. Por quê? Porque isso é um tema transversal no trabalho das três. Então, esse tipo de ação, além de melhorar, né, a tua pesquisa para frente, porque vai dando uma robustez no teu quadro teórico, né, já potencializa os primeiros artigos. Dificilmente aqui você tem um grande artigo. Tá? Dificilmente aqui você tem um grande artigo para publicação num jornal de primeira linha. É nessa fase, aí essa fase tem um pouquinho do isolamento, que é a hora que o pesquisador vai montar o modelo teórico dele. E aí, é claro, que tem todo o método de revisão sistemática de literatura apoiando, mas tem todo o processo criativo e dedutivo de proposição do modelo. Teórico e conceitual, pensar as proposições e vender essas proposições como relevantes para o ambiente externo. Tá? Então, essa hora é menos a hora do grupo e mais a hora do doutor, né, a hora que você está começando a ficar doutor, né, de você propor o seu modelo conceitual. E aí, depois, vem os artigos de campo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com meus doutores, relações qual e quant, né? Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, o Fabião usou só qual, usou só pesquisação, e pesquisação numa única empresa. Né? Então, varia um pouco, né? E depende do tema de pesquisa, do que o pesquisador está se desafiando para fazer. Tá? Então, esses são os processos. Então, alguns exemplos. Tipicamente, da primeira fase, um artigo na área de sistemas de inovação, né, começou a ser desenvolvido na disciplina do Salerno, a Ana, que o tema dela é Open Innovation, a Kumiko, que o tema dela é Innovation em Tecnologia da Informação. Então, tipicamente, um trabalho que envolve várias pessoas e que está numa fase ainda preliminar, não tem aí um modelo, não tem uma proposição. Né, um trabalho ainda de procurar lacunas, tá? Mas já dá para publicar. Né? Aqui, nessa fase, já é uma etapa mais forte. Né? Então, é uma etapa que eu vou propor modelo conceitual. Né? Então, tem que ter uma robustez, tem que ter um método muito interessante, mas tem que ter a cara para bater de proposição de modelo. Tem que ter uma contribuição teórica maior. Aí você emplaca. Esse é um journal de fator de impacto 2,5, 2,4, mais ou menos. Tá? 1 a 2. E, nessa última fase, aí é o seu modelo. Aqui é um modelo que teve uma fase, né, de virar um modelo teórico, depois ele foi testado através de survey, validação por equações estruturais, e aí publicado num journal esse fator de impacto 2,8. Tá? Então, a ideia é que você vai estruturando o seu trabalho dessa forma. E isso é muito produtivo. Tá? Então, alguns exemplos de tese para o doutorado desse grupo mais recente. Então, a tese do Mauro. Né? A tese do Mauro já tem 3 artigos publicados com JCR. O primeiro foi um estudo de casos múltiplos, foi publicado no Journal of Cleaner Production. A parte do survey tem um submetido, que é o modelo completo, com a validação nas equações estruturais, que ainda não foi, está em processo. Um parcial, né, que é um estudo preliminar da análise fatorial exploratória do survey dele, já foi publicado no International Journal of Project Management. E o painel de especialista que ele usou para validar o instrumento e o modelo, antes de ir a campo, também virou um artigo no Project Management Journal, que tem um fator de impacto 1 ponto qualquer coisa. Tá?
Então, a estrutura... E ele tem mais uns 2, 3 nacionais pendurados aqui. Tem 2 na revista Produção e outros em revistas menores. Então, que foram daquelas fases iniciais que eu comentei para vocês. Se o Mauro tivesse esperado terminar o trabalho dele para começar a produzir, ele não teria esse resultado. Agora, é difícil, gente. Por quê? Porque a banca não entende ainda no processo e se apanha muito nessa defesa. Então, você fala, poxa, eu publiquei um monte de artigo e estou apanhando desse jeito na defesa, e, às vezes, você vê um cara defendendo no esquema convencional e tudo bem. Né? Por quê? Porque é fácil de ler, é fácil de entender para o avaliador. Gente, vale o desafio. Né? Porque ele já está num programa de pós-graduação. Ele já é professor, já está orientando gente. Né? Então, acho que vale o desafio. Não é fácil, não. É duro para vocês, mas vale o desafio. Esse trabalho do Mauro foi muito difícil, muito fácil de fatiar. Por quê? Porque era um trabalho que usava essa lógica quali-quanti. Então, tinha os artigos de revisão de literatura, os artigos de painel de especialista, o artigo qualitativo e o artigo quantitativo. Muito fácil de fatiar. O trabalho do Fabian foi mais difícil de fatiar. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Eduardo. Eduardo é co-orientador do Fabian. E o Fabian, ele veio para mim e falou assim, olha, eu quero fazer pesquisação numa empresa de cosméticos. Né? E foi... Hã? Uma grande empresa de cosmético, líder na área de ecodesign. Né? E ele queria fazer pesquisação. Eu falei, você está louco? Nós vamos fazer o seu trabalho só com pesquisação. É complicado num doutorado na engenharia. Né? E foi fundamental para ele ter sido feito no modelo de artigos, porque isso foi dando segurança da qualidade do trabalho que estava sendo desenvolvido. Porque, se ele tivesse entregue uma pesquisação ao término, sem ter recebido o feedback que ele recebeu dos pareceristas, ele iria muito mais vulnerável, né, na crença de que a tese dele era muito interessante. Então, eu acho que esse processo, e o processo de particionamento, nesse caso, é muito mais difícil. Por quê? Porque é uma pesquisação longitudinal, de 5 anos, esse trabalho, um trabalho de fôlego muito grande, mas mais difícil de particionar, como a gente fez o do Mauro, ele já era modularizado, então, a lógica de artigo mais fácil. Né? Então, no caso do Fabian, foi muito mais difícil particionar. Né? Ele tem 2 artigos, esse aqui já está no processo, na segunda versão de revisão, né? E esse aqui ainda está em fase de submissão. E esses aqui já estão publicados. Né? Então, esses 2... Esse aqui é o revisão de literatura modelo dele. Tá? Então, ele apresentou o modelo. Esse aqui, ele fatiou o modelo dele para gerar mais 2 artigos, um mais na parte de change management e o outro mais na parte de ecodesign, propriamente dito, alinhado com os sistemas de inovação. Mas, quando você usa qualitativo e o trabalho é muito integrado, é muito mais difícil particionar por artigos. Então, o desafio é bem maior. Tá? E, no caso, como é que é a qualificação de um trabalho, uma tese por artigos? Né? Então, no caso da Sandra, são 3, a Sandra já tem 2 publicações também. E uma coisa que eu acho muito interessante, pus o caso da Sandra por causa disso, ela foi fazer sanduíche em Cambridge. Então, desse processo de sanduíche em Cambridge, surgiram vários outros trabalhos, né, relacionais com o grupo do Steve Evans, né, e com doutorandos, pós-doutorandos dele. Então, essa relação que eu falei para vocês, né, uma tese bem feita, com artigos com potencialmente A1, você tem que ter esse grupo, essa densidade, essas externalidades, isso te ajuda muito a produzir. Tá? Então, isso aqui, esse não é um artigo de primeira linha, né? Mas, dessa parceria, agora tem uma submissão que foi para o Special Issue, agora de convidado para um Special Issue de Circular Economy. Então, essa ideia aqui é muito interessante, né? A ideia do grupo gerando densidade no trabalho, mas tem uma hora que o trabalho é individual, que é você, doutor, propondo seu modelo. E esse artigo tem que existir, porque esse é o seu artigo de entrada no mundo acadêmico.
Bom, gente, é isso. Obrigada.